E aí, pessoal, vocês estão bem? Tá tudo certo com vocês? Então, eu pensei em fazer esse vídeo hoje num formato um pouquinho diferente dos últimos que eu tenho soltado aqui, a respeito desta imagem aqui, ó. Ó, apontei certo. Essa imagem aqui que eu recebi esses dias. O que que acontece, né? Eu sei que isso é uma piada, tá? Eu sei que isso é uma piada, eu sou completamente a favor de piadas, eu faço o tempo todo aqui, né, nos meus vídeos que eu solto, e eu tento usar isso na minha prática clínica também, na medida do possível, quando é cabível, é claro, e também na minha vida de forma geral. Então não vou entrar no aspecto assim, ó, não pode, né, fazer piada com coisa de psico, porque pode sim. Pode e deve, inclusive, porque a nossa área ficou muito tempo escondida da população e das demais áreas de maneira geral, então eu acho que através da piada e do bom humor, que eu sei que é uma coisa que a gente gosta bastante aqui no Brasil, é uma baita de uma porta de entrada, tá? Vocês só vão me ver falando mais sério aqui algum dia se for para falar coisas sobre coach, né? Coisas de coach e fuleiragem. Aí eu não vou estar, digamos assim, tão disponível a fazer gracinha. Mas vamos lá. Eu vou explicar, então, o porquê que esse tipo de coisa aqui não funciona na prática. Vou explicar de maneira muito direta e muito simples. Vamos lá. Existe uma coisa que chama catarse. Não sei se tu já ouviu falar desse termo, não sei se tu já ouviu falar dessa palavra alguma vez na tua vida. Então, a catarse é um estado emocional, para quem não sabe, tá? Que faz com que, basicamente assim, ó, depois da gente despejar um monte de coisa, colocar um monte de coisa para fora, que estamos machucando ali, seja por ansiedade, por medo, por raiva, a gente tem uma sensação, né, aparente de bem-estar. Já deve ter vivido isso alguma vez na tua vida, de daqui a pouco falar um monte, assim, alguma coisa para alguém, agora eu tô leve, eu falei um monte de coisa, botei tudo para fora, né? As pessoas gostam de utilizar bastante essa expressão. Então, essa sensação na qual a pessoa fica depois de despejar tudo isso para fora chama catarse. Se trata de uma sensação de bem-estar temporária, de curta duração, na qual, depois da pessoa segurar muito ali tudo que ela está sentindo, isso ser elaborado através da fala ou através de alguma ação, né, alguma coisa nesse sentido. Tem pessoas, por exemplo, que vão ter catarse em termos de ações, vão pegar um saco de boxe e vão bater até se sentir assim, esvaídas, né? E isso foi descoberto e nomeado, né, desta forma pelo Freud há muito tempo atrás, porque era o que era feito no início do desenvolvimento da psicanálise, era promover essa catarse nas pessoas, certo? Com o passar do tempo, o próprio Freud averigou que isso não era eficiente. E agora que eu vou explicar o porquê. Acho que é importante entender primeiro o que é o conceito, de onde que ele veio e por que ele não funciona, tá? Em termos de longo prazo. Vamos lá. O Freud, há muito tempo atrás, observou que depois de um tempo, as pessoas, por mais que tivessem esses momentos catárticos, elas não ficavam bem no longo prazo. Elas voltavam a ter o mesmo problema. Elas voltavam a acumular todas as suas questões emocionais e não conseguiam elaborar elas de outra forma. Então a pessoa, se a gente fosse fazer uma analogia, ficava uma panela de pressão enchendo, enchendo, enchendo e daqui a pouco estourava. Tinha catarse, tá? Às vezes isso não é feito de maneira assim consciente, tá? A pessoa às vezes no momento de muita raiva vai lá e diz tudo que está guardado, certo? E só que a panela vai continuar enchendo, porque esse é o mecanismo no qual a pessoa dispõe no momento. Encher todas as suas questões emocionais e pensamentos até estourar. E ela não é ensinada a fazer isso de uma outra forma. Como lidar com o pensamento de raiva que eu posso ter? Como lidar com a emoção da raiva que eu sinto? Certo? Isso tudo tem uma relação com a questão da cultura na qual nós fomos ensinados a lidar com as nossas questões emocionais. A nossa sociedade como um todo, recém, e é muito recente isso que eu estou falando, está começando a entender a importância, tá, de psicoeducar as pessoas a respeito das questões emocionais. E por quê? Porque a gente está começando a se dar conta aos poucos que essa é uma parte nossa que a gente não tem controle. A neurociência já diz isso há algum tempo, tá? Mas mais recentemente estão tendo mais estudos sobre isso e pessoas mais preocupadas com essa parte, tá bom? A tendência até o momento que se tem várias pessoas que foram criadas dessa forma, tu não pode demonstrar as coisas que tu sente. Ou emoções negativas elas têm que ser mais abafadas, ou emoções mais desadaptativas, mais agudas, enfim. Tu vai mudar a tua fonte de estudo, tu vai mudar a forma de tu te referir a elas, mas elas não vão deixar de existir. Então, tendo em vista que a gente não tem controle sobre elas, e a sociedade, né, em termos culturais, atravessa os indivíduos para
tem que suprimir, 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 certo? Tu não pode ter raiva da mãe, não pode ter raiva do filho, tu não pode pensar isso. Isso vai criando panelas de pressão psicológicas em toda a sociedade, certo? Até que chega um ponto no qual a pessoa está tão sobrecarregada de coisas que ela vai falar com o Uber sobre a vida dela, ao invés de fazer isso no ambiente adequado, que é num setting terapêutico com um profissional que estudou sobre essas coisas e sabe como ensinar as ferramentas para as pessoas lidarem com as suas questões emocionais. Tá bom? Fiz alguns links aqui no meu raciocínio, mas vamos retomar. Por que a catarse não funciona? Porque a catarse tem um efeito só de colocar tudo para fora sem elaboração. Tu não aprende a lidar melhor com a tua raiva quando tu tá puto e bota tudo para fora e não elabora nada em cima. Tu não está aprendendo nada quando tu tá fazendo isso. É o teu corpo só dizendo, eu não aguento mais sentir isso e não fazer nada a respeito dessa situação. Tu não está aprendendo a lidar melhor com os sinais da raiva, tanto para identificar quando tu está ficando com raiva, quanto, olha, eu tô com muita raiva, como é que eu expresso isso de uma forma mais saudável? Tanto para o ambiente que eu vivo, quanto eu comigo mesmo. Então a catarse não vai funcionar, porque ela é um estado emocional lá em cima. É o corpo dizendo, por favor, fala disso com alguém, bota isso para fora de alguma forma. Tem pessoas que só vão atingir um estado catártico, por exemplo, quando estão fazendo uso de alguma substância. É o que a cultura adora ficar dizendo de que, né, a pessoa, quando bebe, ela começa a falar as verdades. Na verdade, ela está falando coisas que estão guardadas lá, que ela precisava falar de alguma forma num ambiente seguro, ou num ambiente que ensine ela a lidar melhor com seus pensamentos e as emoções e, né, e etc. Então, quando a pessoa utiliza um Uber para fazer a sua catarse, já não vai funcionar. Se a pessoa utilizar um terapeuta, um psicólogo para fazer somente catarse, não vai funcionar também. A catarse é um estado passageiro, né? E eu não, não tinha pensado até então até falar essa palavra, porque tem a ver com Uber, né? Ser passageiro, mas de fato é. É uma coisa lá na época do Freud que ele já descobriu que não funciona. Ele já descobriu que é ineficaz no longo prazo. Funciona nos primeiros minutos ali. Depois tu continua com os teus problemas. Tu continua com a dificuldade de lidar com as coisas emocionais que tu tem. E aí tu vai ficar pegando vários Ubers para ficar tendo várias catarses. Não vai funcionar. O ambiente adequado para lidar com as questões emocionais é no setting terapêutico, com um profissional bom, tá? Que estudou para entender como é que essas coisas acontecem, entender melhor a tua raiva, a tua tristeza, certo? A tua felicidade, o teu ciúme, é lá no ambiente correto para isso. Se eu fosse fazer uma analogia, por exemplo, tá? Vamos imaginar que tu tem uma pessoa que mora contigo, pode ser um parente, alguém, que entende um pouquinho de elétrica. Aí dá um problema elétrico na casa. Aí essa pessoa pega e diz assim, não, deixa que eu arrumo. Eu vou lá e vou arrumar. E aí a pessoa arruma o negócio e não fica bom, logo em seguida dá problema. Por que isso acontece? Porque não é a pessoa com o conhecimento adequado para fazer isso. Não vai funcionar. E aí, a cultura nos diz que a parte elétrica a gente contrata um eletricista para resolver, mas a nossa parte emocional, em função da negligência histórica que existe com isso, a gente não resolve. Ou a gente fala com a primeira pessoa que aparecer quando a gente está lá estourando. Com o Uber, com um colega de trabalho que não tem nada a ver com as coisas que tu está vivendo, com um amigo que talvez queira te ouvir, mas não tem a ferramenta necessária para te auxiliar a lidar melhor com essas coisas. Então é por isso, basicamente, que a catarse não funciona. A catarse é um pedido de socorro do corpo dizendo, por favor, vamos falar sobre isso, vamos parar de tentar esconder. Só que ela funciona até ali. Depois, o mecanismo vai continuar sendo o mesmo, porque não se aprendeu a lidar com o que causou a catarse. Tá bom? Então é por isso que esse tipo de coisa aqui não funciona e nem nunca vai funcionar. Seja com Uber, seja com colega de trabalho, seja com os animais, né? Que tem pessoas que gostam de falar com seus animais para ver se resolve. Falar ajuda, mas a fala sem elaboração não resolve nada, tá bom? Não faz com que tu aprenda a lidar melhor com as tuas questões. Então é isso. Por enquanto acho que é isso, tá? Se tu gostou desse tipo de vídeo aqui, se tu gosta das coisas que eu estou fazendo aqui, não esquece de reforçar o terapeuta positivamente, certo? Como é que a gente faz isso? Apertando todos os botões que tem ali embaixo do YouTube, embaixo aqui do vídeo, por aqui, ó. Aperta todos eles, manda esse vídeo para um amigo, espalha aí nas redes sociais e vamos que vamos. Tá bom, pessoal? Valeu então. Abração.